Saudade. Se eu ver suas antigas fotografias, me lembrarei daqueles dias. Se o seu cheiro eu sentir, milhões de memórias virão me invadir. Se algo que era seu eu usar, de alguma forma, irei mergulhar. Quando falo sobre você, percebo que há lágrimas por meu rosto rolando, ao mesmo tempo em que há um tímido sorriso por meus lábios dançando. Você era do tipo que presenteava e que nos aniversários nunca faltava, do tipo que realmente nos amava, mas mesmo assim, a rigidez do rosto nunca tirava. Você era forte e elegante, mas teimosa e implicante. Às vezes me pergunto se de mim você se orgulharia. De vez em quando imagino o que você diria e quantas novas outras fotos naquela caixa teria. O que eu sinto é saudade, nostalgia e vontade de te rever. Mas sei que ao meu lado sempre vou te ter e que parte de tudo o que tenho e sou, você sempre vai ser. Eu escrevi esse poema no dia 13/7/2025. Eu escrevi esse poema em homenagem à minha avó paterna. Ela faleceu quando eu tinha 8 anos de idade, mas eu a amava muito e até hoje sinto muita falta dela. Ela nunca perdeu um aniversário ou um Natal, sempre me trazia presentes. Ela com certeza não era o tipo de avó que contava histórias ou que fazia doces. Ela até fez 1 ou 2 vezes um doce tradicional chamado alfajor, mas ela não era esse tipo de avó que a gente vê nos desenhos animados. Ela era um pouco mais rígida e rigorosa. Eu lembro que ela vivia falando: Isabel, lava a mão! Isabel, para de pular no sofá, você vai cair! Mas era o jeito dela. E era um dos jeitos dela também demonstrar carinho. Você percebia que ela realmente nos amava. Quando eu ia na casa dela, às vezes eu pegava uma flor no meio do caminho e dava para ela. Ela sempre colocava num vaso com água e deixava lá. Eu dei muitos desenhos para ela e depois, quando ela faleceu, mexendo nas coisas dela, nós vimos que ela ainda tinha todos aqueles desenhos. E eu escrevi esse poema especificamente porque eu escrevi esse poema no dia 13. Então, alguns dias antes, não sei, dia 1, alguma coisa assim, minha mãe e eu tínhamos aberto um baú que era cheio das coisas dela. Nós estávamos à procura de alguns casacos de lã que ela tinha feito e que eu ia pegar pra mim. A gente achou os casacos, mas quando eu provei o casaco, eu senti o cheiro dela. E fazia muito tempo que eu não sentia aquele cheiro. Eu tenho uns 2 perfumes que eram dela, só que não é o mesmo cheiro. Aquele cheiro da roupa era um cheiro diferente, que era o cheiro que eu sentia quando eu abraçava ela. Então eu sentia aquele cheiro e, como eu disse no poema, uma porção de memórias começaram a me invadir. Foi muito bom, eu senti como se eu estivesse abraçando ela de novo. Eu acabei chorando um pouco, me emocionei, porque até hoje eu sinto muita falta dela. E quando eu mostrei pro meu pai, né, o casaco era da mãe dele, ele também acabou se emocionando ao me ver na roupa que era da mãe dele. Então foi bem legal. E dentro do mesmo baú, a gente também achou uma caixa pequenininha, assim, com fotos e documentos antigos dela, do meu pai e algumas fotos minhas de quando eu era bebê. Olhando essas fotos, eu descobri que eu tenho um broche que na verdade é da minha bisavó. Eu achei que aquele broche era da minha avó. Eu tenho muitas coisas da minha avó, na verdade, inclusive esse anel que eu sempre uso é da minha avó. Mas aquele broche eu descobri que era da minha bisavó, que passou pra ela, que aí ficou com o meu pai guardou e depois deu pra mim. E eu vi todos aqueles documentos de quando ela era jovem, vi fotos do meu pai quando era bebê e vi fotos minhas também. Então eu fiquei feliz, por causa que naquela caixa tinha, digamos, algumas coisas que eram até importantes pra ela. Então tanto é que eu coloquei aqui no poema. Me pergunto quantas novas outras fotos naquela caixa teria. Às vezes eu sinto falta dela em momentos específicos. Por exemplo, a minha formatura do 9º ano, no ano passado, eu queria que ela tivesse ido. Queria que ela tivesse ouvido o meu discurso e queria que ela tivesse sabido
que eu usei o anel dela na minha formatura. Não esse anel, porque esse anel eu sempre uso. Ela me contou, quando ela ainda era viva, que ela tinha um anel. Ela me deu esse anel, só que na época não servia no meu dedo. Que ela ganhou aquele anel quando ela se formou na faculdade. O pai dela deu de presente de formatura pra ela. E desde que ela me contou aquilo, eu falei, na minha formatura eu quero usar esse anel. Aí chegou a formatura, cadê o anel? Eu já fui, coloquei direto no dedo e eu fiz a minha formatura com o anel de formatura dela. Então eu queria que ela estivesse lá, sentada pra me ver, e nesses momentos eu me pergunto, será que ela se orgulharia de mim? O que será que ela diria pra mim? Se ela me visse agora, o que ela ia falar? E eu nunca tinha escrito um poema pra ela. Então, quando a gente abriu aquela caixa cheia de fotos, quando eu senti o cheiro dela, quando eu vesti a roupa dela, uma porção de lembranças começaram a vir na minha cabeça e me bateu uma saudade muito forte. Então eu queria escrever um poema pra ela. Só que, como eu falei, eu escrevi o poema só alguns dias depois que a gente abriu o baú. Porque eu queria escrever alguma coisa especial, eu queria escrever alguma coisa realmente boa. Então eu fiquei algum tempo processando essa ideia na minha cabeça, melhorando, digamos assim, a versão original, para depois chegar na versão final, que é essa aqui. Outra coisa que eu também gosto muito sobre a minha avó, que eu coloquei parte de tudo que tenho e sou, você sempre vai ser, eu fui batizada com o mesmo nome dela. Minha avó também se chamava Isabel, e eu acho muito legal eu carregar o nome dela. Eu espero que vocês tenham gostado do poema e do vídeo também. E nós nos vemos no próximo. Tchau, pessoal!